os 4 pilares que todo palestrante precisa ter caso ele vá prospectar, se apresentar para alguma empresa são simplicidade, objetivo claro, atratividade e interesse. O meu nome é Lucas Lopes e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais palestrantes a aumentar em até 100% o preço das suas palestras, simplesmente entendendo como se aproximar e fechar palestras com empresas e agências de palestrantes. O Rogério entrou em contato comigo, mandou e-mail, vamos ler o e-mail dele aqui rapidinho. Ele escreveu o seguinte: bom dia, me chamo Rogério, atualmente moro em Guaratinguetá, São Paulo. Ocasionalmente ministro palestras em algumas áreas específicas, mas sempre voltada para superação, liderança, motivação e também religiosa. Fui abandonado pela minha mãe com 1 ano de idade. Fui acolhido por um padre alemão que também fundou e aí coloca o nome da instituição, e que hoje se espalhou pelo mundo todo. Tenho uma história vivida mundo afora e adquiri várias experiências. Gostaria de tornar minhas palestras profissionais. Vocês podem me ajudar? Obrigado. Então, depois de ler o e-mail aqui do Rogério, vamos levantar os 4 pilares para ver se tem algum pilar que faltou aqui no e-mail do Rogério e como que a falta desse pilar impactou a eficiência do e-mail dele. Então, se você se lembra bem, os 4 pilares aqui que todo palestrante precisa ter caso ele vá prospectar, se apresentar para alguma empresa são simplicidade, objetivo claro, atratividade e interesse. Você precisa ter esses 4 pilares. O e-mail do Rogério é simples? É super simples. 3 linhas, matou ali rapidinho. Ganhou um ponto aqui na simplicidade. O objetivo tá claro? Tá claro. O objetivo talvez não seja o melhor dos objetivos, né? Mas tá claro. Ele quer entender como a gente poderia ajudar ele a tornar as palestras dele profissionais. Aqui é um caso à parte, porque eu sou contratante de palestras, eu tenho a Motivação Palestra, sou cofundador da Motive, e, em paralelo, eu trago conteúdo para vocês, palestrantes. Eu informo vocês o que pode atrair e afastar clientes de perto de vocês, contratantes, o que vocês precisam fazer para fechar mais palestras com empresas, para se aproximar das agências. Mas eu sou um caso à parte. A maioria das outras agências de palestras, na verdade, eu acredito que 100% das outras agências não faz um trabalho assim como eu faço. Além de ter uma agência, compartilhar fundamentos do mercado de palestras corporativas com palestrantes. Então, se o Rogério envia esse e-mail para uma agência de palestras aleatória, perguntando como ela poderia tornar as palestras dele profissional, eu posso entender que ele quer a ajuda da agência para apresentar ele para os clientes, para levar ele para o mercado, ou seja, para tornar ele um palestrante profissional, fazendo uma suposição aqui do que ele deve estar imaginando. Então, esse é o objetivo do Rogério. Ser apresentado para os clientes ali da agência de palestra. O objetivo dele está claro. Na minha opinião, não é eficiente. Se você já acompanha aqui os episódios dos nossos podcasts, do podcast Mercado de Palestras, você sabe muito bem a diferença entre uma agência de palestras e uma agência de palestrantes. E você sabe que agências não agenciam palestrantes, não gerenciam a carreira de palestrantes. Apesar de ser meio que contraditório, se você não assistiu esses meus episódios em que eu falei o porquê, vai parecer meio contraditório sim, mas basicamente não agenciam palestrantes. Então, o objetivo do Rogério aqui com esse e-mail possivelmente não vai ser alcançado com a maioria das agências que ele entrar em contato, para não dizer com todas as agências que ele entrar em contato, tá? Então, apesar disso, sim, tem um objetivo claro. Aí é aqui que a porca começa a torcer o rabo, porque nos 2 últimos pilares, dos nossos 4 pilares, que é onde o palestrante consegue ou não segurar aquela pessoa que ele está se comunicando ali por e-mail. Na atratividade e no interesse. O e-mail do Rogério é atrativo. Eu vou me colocar aqui no lugar de uma agência de palestras que tem interesse em oferecer para os seus clientes, ou seja, para o gerente de RH, o gerente de marketing, palestrantes que já despertam interesse, Ou seja, se um palestrante ainda não desperta interesse, eu não vou querer oferecer esse palestrante para o meu cliente, porque eu sei que o meu cliente não vai se interessar
E se ele não se interessar, não vai fechar comigo, vai fechar com um concorrente meu. Esse é o trabalho de uma agência de palestras, tá? Se o Rogério entrou em contato comigo aqui e eu sei que esse cara não desperta interesse, possivelmente eu não vou me sentir tentado, não vou me sentir disposto a oferecer a palestra dele para um dos meus clientes, que eu sei que são altas as chances do meu cliente não se interessar por esse cara aqui, entendeu? Então ele não é atrativo. Além do mais, aqui ele falou alguns temas das palestras dele, ele falou que ele fala sobre superação, sobre liderança, sobre motivação. Isso contou alguns pontos para o Rogério, porque está dentro esses aqui são tópicos e subtópicos que estão dentro dos 6 temas de palestras mais procurados pelas empresas. Liderança, trabalho em equipe, superação, motivação, vendas, política, liderança e economia. Esses são os 6 temas de palestras mais procurados pelas empresas. E desses 6 temas, o Rogério fala aqui sobre liderança, sobre motivação, que está dentro dos 6 temas, e a superação é um subtema ali de motivação. Então, até que é atrativo. Só que você percebe como a atratividade, ou seja, os temas que ele fala e estão ligados ao que os meus clientes estão procurando, não está diretamente conectado com o objetivo do Rogério com esse e-mail. Ele poderia ter sido muito mais atrativo. Se ele tivesse dito, por exemplo, não teria sido eficiente, mas teria sido um pouquinho mais atrativo se ele tivesse dito, por exemplo, que está entrando em contato comigo para verificar se, sei lá, para ofertar as palestras de liderança, de motivação e de superação dele para os nossos clientes, porque ele sabe que as empresas procuram muito por esses temas. Olha só, o objetivo nesse caso estaria ligado com a atratividade. Os temas dele são atrativos para os meus clientes. E o objetivo dele está muito claro, ele quer que eu ofereça a palestra dele para os meus clientes que ele sabe que já estão procurando por esses temas específicos. Ele ganha uns pontinhos de atratividade. O e-mail dele, os temas de palestras que ele fala aqui, que ele relata aqui no e-mail dele que ele domina, são atrativos para os meus clientes. O que faltou foi ele ligar essa atratividade com o objetivo dele nesse e-mail. Tá? E aí o último pilar do e-mail dele que ficou faltando, e esse pilar falta na maioria dos e-mails de todos os palestrantes, é ser um e-mail interessante. Como que você cria um e-mail interessante? A partir do momento que você gera curiosidade, que você gera interesse em mim. Como o palestrante pode desenvolver esse interesse, essa curiosidade? Criando uma coisa que eu chamo de posicionamento único. Posicionamento nada mais é do que uma ferramenta de marketing. O posicionamento te torna diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre os mesmos temas que você. E quando você cria um posicionamento diferente de qualquer outro palestrante e você joga isso daqui no seu e-mail, você gera curiosidade, você gera sensações em mim que me faz querer saber mais sobre você. Esse é o 4º pilar. E se o palestrante consegue criar com força um posicionamento único, ou seja, consegue criar aqui, estruturar o 4º pilar dele, o interesse, o cara muito provavelmente vai abrir as portas para você, porque ele vai querer saber mais sobre você, palestrante. E se ele quiser saber mais sobre você, você comete um erro enorme caso você tenha feito isso que o Rogério fez aqui no e-mail dele. Não colocar nenhum Media Kit. Aqui que está um grande problema. Todo e-mail do palestrante que ele envia para se apresentar precisa necessariamente ter um Media Kit, porque se você consegue despertar essa curiosidade, essa vontade no cliente de querer saber mais sobre você, você precisa carregar ele para outro ponto de contato seu. O e-mail é um ponto de contato, o Media Kit é um outro ponto de contato. A partir do momento que você gera curiosidade no contratante, o Media Kit vai complementar, vai alimentar o seu cliente, vai alimentar a curiosidade que o seu cliente sentiu por você. E aí o Media Kit, o que precisa conter no seu Media Kit, já são outros 500 que eu vou trazer para vocês no podcast Mercado de Palestras. Acompanha os nossos episódios, tá?